Voltamos aqui ao vivo pela TV Caravelas, canal 11, TV a Cabo Net e também pelo www.tvcaravelas.com.br. Sempre agradecendo a você que nos acompanha, que nos prestigia com a sua audiência e com a sua participação. Agora, cada um dos programas da TV Caravelas terá também seu e-mail próprio. O Comunidade na TV, por exemplo, agora é comunidadenatv@tvcaravelas.com.br. Comunidade na TV, @tvcaravelas.com.br. Você que gosta do Clipe Show, clipeshow@tvcaravelas.com.br. Você que curte o Cine Documentário, cinedocumentário@tvcaravelas.com.br. Isso aí faz parte da nossa obra aí do grande companheiro aí da parte técnica, Moisés Gomes, que também já lançou diversos vídeos aí de programas anteriores do Comunidade na TV pelo YouTube. Você pode acessar agora TV Caravelas Ipatinga, /Comunidade na TV, você assistirá diversos programas anteriores, entrevista com Nena de Castro, Bandas Sativos, Reggae Rock, dentre tantos outros programas Comunidade na TV. Comunidade na TV, nesse terceiro bloco, entrevistando aqui Dr. Carlos Castilho Alves. Agora, doutor, depois a gente vai ver se sobra um tempinho de voltar no Moro. Eu gostei da conversa sobre o Moro, mas Moro não aceita desaforo. Estão decretados em sua visão, doutor Castilho, definitivamente o extermínio do Partido dos Trabalhadores e o enfraquecimento da esquerda brasileira? Olha, o partido, eu não tenho essa visão. Ele vai se refazer, se refundar, se quiser continuar como uma alternativa de poder. Imagino que isto aí é economia doméstica do Partido dos Trabalhadores. Quanto à esquerda, que é maior do que o PT, que de longa data o PT se afastou muito das grandes bandeiras da esquerda, dos grandes sonhos, das nossas utopias, e nesse momento há um fenômeno sensacional acontecendo, que a esquerda se uniu em defesa de um projeto, ainda que não seja o projeto da esquerda, mas para defender a democracia como um princípio básico para consolidar os nossos grandes sonhos, as nossas grandes lutas. Então, não creio que seja o fim do PT. Ele, se quiser se apresentar novamente na sociedade como alternativa, vai ter que se refundar. Paralelo a isto, forças democráticas de esquerda, a juventude mais consequente, novas alternativas estão surgindo. Movimentos aqui e acolá pipocam com uma visão alternativa de poder, que vai agregar e certamente vai engrossar o cordão da resistência a esse movimento que vem da Europa para cá e que vai tomando corpo aqui, que é a nova visão, a nova postura do fascismo, do fascinazismo italiano, que nós temos encarnado hoje na figura do senhor Bolsonaro, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então, olha só, a esquerda também vai ter que fazer a sua autocrítica para buscar uma organicidade maior, porque o problema da esquerda sempre foi o seu esfacelamento. Tem um ditado muito sarcástico que diz que a esquerda só se une na cadeia, né? Então ela precisa se unir na rua, nas lutas populares, para que esse projeto de justiça social se consolide como uma realidade. Perfeitamente. Lembramos a todos e a todas que estão conosco no Comunidade na TV que na próxima segunda teremos aí uma importante entrevista também com o médico Dr. Márcio Castro, infectologista, que conversará um pouco com a gente sobre a influenza AH1N1. Influenza AH1N1 com o Dr. Márcio Castro, infectologista. E também na sequência conversaremos com o cientista social Cláudio Letro sobre a cidade que queremos. Então, Comunidade na TV com matérias interessantíssimas para as próximas segundas, tão interessantes quanto a de hoje. Já vou pedir aí a direção e ao pessoal da técnica que nos libere um pouquinho mais de tempo aí, porque o tema hoje está muito interessante com o Dr. Carlos Castilho e tem muita coisa boa para a gente conversar aqui ainda. Vou fazer um trocadilho, me perdoe, sobre Temer e temer. Com um eventual governo Temer até 2018, a classe trabalhadora, as camadas sociais têm o que temer?
haverá, como diz lá na Bíblia, choro e ranger de dentes, porque o Temer, ele representa o que há de mais obscuro, de mais retrógrado. Então, haverá sim corte de programas sociais, vai ter perdas de direitos sociais dos trabalhadores, muita medida antipática está sendo gestada e o PT estava inibido de fazê-las. Revisão da Previdência Social, Seguro-Desemprego, FGTS, tudo isto será certamente sacramentado com um eventual governo tendo Temer no comando. Isso está sendo gestado sob o patrocínio da Fiesp, sob o patrocínio da Rede Globo, do Baronato Paulista, dos conservadores do Sul, do agronegócio. Então, é uma pleiade de direitistas que precisam desmontar o que os trabalhadores conquistaram nesses últimos anos. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, um pouco longa, mas interessante também. Lava Jato, Zelotes, suposto triplex do Lula, suposto triplex aí da Rede Globo e outras operações da Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Federal. Está mesmo, doutor, havendo delações e investigações seletivas? E se há, por que ocorre, na sua opinião? Qual seria a maneira mais coerente de investigar e punir? Olha, de fato a pergunta é longa, mas a gente vai buscar ilustrar com até um pouco de brincadeira. O assunto é sério, mas brincadeira. O pessoal do PT, eu tenho até uma sugestão para eles, que se filiem imediatamente ao PSDB. Porque se eles se filiarem ao PSDB, eles não serão investigados. Agora, sob a proteção, então, São Temer, São Eduardo Cunha, eles não serão incomodados. As delações, isso não pode ser chamado de delação, porque não é assim que a lei prevê, Você prende e deixa a pessoa presa, uma pessoa que nunca esteve na cadeia. 1 hora de prisão é muito tempo. Um dia é tempo demais. 1 semana é uma eternidade. Uma pessoa desta, quando ela fica presa 6 meses, 1 ano, é como colocar ele na cadeira do dragão, é como torturá-lo com choque. Certo? Porque essa é a tortura psicológica, a pior das torturas, segundo o Frei Beto, que experimentou, vivenciou isso na cela brasileira. Então, o que acontece é o seguinte: todos os que foram presos até agora e que se submeteram a essa pressão psicológica patrocinada pelo juiz Moro, e que essa prova ela é imprestável como matéria para condenar alguém, porque isso é inquisição, isso não é processo criminal, isso é inquisição, pode-se ver que há uma seletividade, porque Aécio Neves foi delatado por 5 delatores diferentes. Ele não foi incomodado até agora, ele está blindado. E digo mais, a seletividade é tão grande que quando se prende uma pessoa com um chevette, com 20 buchas de maconha, ali na periferia da cidade, esse carro é apreendido, porque entende a polícia e a justiça, o Ministério Público também entende, que esse carro está servindo para o tráfico de droga. Mas quando prende um helicóptero com meia tonelada de droga, não se toca no assunto, porque existe vinculação com o senador, com o filho de senador que é deputado estadual e com esse pretenso, que teve a pretensão de ser presidente da República. Então, olha só, que há seletividade, qualquer analfabeto político, qualquer cego está vendo que há preferência, porque os deputados que estão lá no Congresso não foram incomodados, só aqueles que não estão no mandato, mas sempre que delata uma pessoa ligada à esquerda, imediatamente no outro dia é manchete no jornal. Quando delata o pessoal ligado a essa direita, o jornal não dá notícia. Vocês podem ver que depois que Marcelo Odebrecht publicou a lista dos beneficiários, até as ações da Lava Jato murcharam. Porque essa lista ela mostra quem de fato pegou o dinheiro dessas empresas.
E lá nessa lista, por incrível que pareça, não está nem o Lula nem a Dilma. E os dois triplex? O que você tem a dizer? Tem dois triplex aí. Um muito falado e o outro muito abafado. Eu fiquei preocupado quando começaram a falar desse triplex que seria do Lula, porque eu fico até com medo de falar isso aqui, porque achar que eu... Né? Eu fico pensando assim, fui procurar saber que triplex é esse. Esse triplex tem 216 metros quadrados. Assim, uma pessoa que foi presidente da República por 2 vezes, não poderia ter um triplex lá na praia, sei lá, no Santos, aquela região, Guarujá. Então, assim, é muita seletividade, é procurar pelo em ovo. Enquanto tem gente roubando milhões, você vai perturbar um cara por um triplex que nem está no nome dele. Não sei se é dele, por interposta pessoa, eu posso comprar e botar no seu nome e tal, é isso que estão dizendo que é. Mas isto é relevante para uma república, um país desse tamanho, você usar polícia, Ministério Público, juiz, todo mundo para investigar uma filigrana desta, uma miudeza, uma bijuteria desta. É muita falta do que fazer, isso não é sério. Isso não é sério. E o triplex da emissora de televisão? E aí, quando vai investigar de quem é que esse triplex, que tinha empresa do Panamá, encontra um triplex da Rede Globo numa área de preservação ambiental. O Ministério Público não falou nada, o jornal não falou nada, os Moro não incomodou com isso, não tem problema, isso não interessa. Agora, ligado à esquerda qualquer, se o cara estiver fumando um cigarro de palha, eles prendem achando que é maconha. Certo. Quanto tempo, na opinião do senhor, o Brasil superará esse momento que ele está vivendo? Quando é que nós vamos reencontrar aí melhores condições econômicas e a chamada paz social? Olha, a paz social é uma construção dos homens de bem, certo? A paz social só se constrói com o espírito desarmado, com disposição de invocar as virtudes sociais e as virtudes pessoais. Então é preciso ter respeito, é preciso ter respeito à lei, respeito às pessoas e querer trabalhar, porque só se constrói isso com o trabalho. Obviamente que nós demoraremos um tempo razoável, porque desde a reeleição de Dilma Rousseff, a imprensa, as empresas trabalham para desmoralizar as empresas brasileiras. Por quê? Porque há um interesse claro de desmoralizar a Petrobras para baixar o preço dessa Petrobras e entregar para o capital estrangeiro. Desmoralizar a Odebrecht, as empresas que prestam serviço, por quê? Para trazer as empresas de fora para explorar o pré-sal. O senador José Serra já apresentou 3 projetos no Senado para abrir o pré-sal para as empresas norte-americanas, porque ele tem compromisso com a Chevron, que é quem bancou a campanha eleitoral dele. Então, as pessoas com a paixão política não enxergam o que está por trás desses bastidores. Essa energia toda que está se consumindo para consumir o Brasil e as suas riquezas. Porque agora, ainda ontem, a musa das privatizações de Fernando Henrique disse que é urgente que se abra o capital das empresas brasileiras. Então já estão preparando para vender Infraero, vender Petrobras, falta Caixa Econômica e Banco do Brasil, participação no Banco do Brasil. Mas quem é essa musa aí? Essa musa é Helena Landau. Pensei que fosse o Meirelles, outra... Não, Helena Landau foi quem comandou as privatizações do Fernando Henrique, que entregou o nosso patrimônio de graça para o capital privado. Para fechar a questão da votação do impeachment ontem, a gente não poderia deixar de... Primeiro que foi aquela questão, é pelo meu filho, pelo meu neto, Teve um que chegou lá e fez uma previsão. Olha, nós todos aqui estamos sujeitos a... Eu não lembro mais qual termo que ele usou, mas nessa linha. Teve uma deputada que bradou contra a corrupção, gritou sim muitas vezes, que é de Montes Claros. E me parece que hoje de manhã a Polícia Federal esteve em Montes Claros e prendeu o marido dela, ex-deputado Rui Muniz, prefeito de Montes Claros, por desvios na área da saúde. A Raquel Muniz, o nome dela. Isso. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? A conduta dessa senhora é apenas uma amostra do que essa direita despudorada,
esfrega na cara do cidadão. Olha só, vou ir lá em Montes Claros, mas falar em São Paulo, quando Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, tenta fechar quase 100 escolas públicas, as pessoas não compreenderam por que aquilo. Depois, os especialistas discutindo a matéria chegaram à conclusão seguinte: porque as escolas privadas estavam perdendo número de matrículas. Então, governador, fecha aí um pouco de escola pública para esse pessoal vir para a escola privada para a gente ganhar dinheiro. Esta senhora que votou falando, eu não esqueço a frase dela, que eu gostei muito do discurso dela, disse que o Brasil tem jeito, basta copiar o modelo de administração de Montes Claros. Aí eu não sei se foi Montes Claros que importou a roubalheira ou se foi as empreiteiras que importaram esse modelo de Montes Claros. Não sei quem que deu consultoria para o outro. Em Montes Claros, o que acontece? A família os Muniz lá, a Raquel e o Rui, a família é dona de hospital privado. Então, eles sucateiam o hospital público para a pessoa ter que ir para o hospital privado. Esta é a hipocrisia desta cambada que brada contra a corrupção, porque corrupção para eles é quando é o outro que é corrupto. Eles não se veem, eles não têm espelho em casa. Eles não se veem como corruptos. Se é corrupto é sempre o outro. E, aliás, é uma pena que a gente vê o cidadão simples, o cidadão pobre, comprando isso como uma verdade. Ele não consegue ter esse filtro, essa crítica, para perceber que esse discurso é um discurso elitista para iludir otário. Não está no nosso rol de perguntas, mas eu não poderia deixar de fazer, porque na faculdade a gente sempre via falar de Fernando Capeça, tudo bem que tem a presunção de inocência, mas parece que ele está envolvido até a alma com a questão do desvio de merenda em São Paulo, como presidente da Assembleia Legislativa. É uma decepção para o meio jurídico? Olha, se comprovar? Para nós, sim. Para nós porque eu, inclusive, tenho livros do Fernando Capês, processo penal. É um excelente professor, conhecedor. Por isso é que precisa acabar com o privilégio, certo? Esse privilégio de quem tem curso superior ter facilidades na hora de responder a um procedimento criminal. Porque para nós que conhecemos, que dominamos a ciência jurídica, nós devíamos ser mais punidos. Porque nós sabemos das consequências do ato típico, do crime. Então, quando nós cometemos um crime, nós temos que ser punidos com mais rigor. O promotor, que prestou um brilhante serviço na promotoria em São Paulo, foi se meter na política. É uma prova de que é bom evitar quando você não é do meio. É bom evitar, porque você pode ser contaminado, você é cheio de boas ideias, mas você chegou no meio, os assessores dele, os assessores que estão dizendo que foi ele que ficou com o dinheiro. Agora não custa lembrar que ele é filiado ao PSDB. Também, né? Então significa que ele também é benzido pelo Vaticano. Então, certamente nada lhe acontecerá. Perfeito. Doutor, o senhor advoga para, pelo menos pela informação que nos chegou, para a Associação Habitacional de Ipatinga. Sim. Nós estamos finalizando o programa, mas uma pergunta que muitos ipatinguenses gostariam de saber. A Associação Habitacional vai superar esse momento e continuará à frente dos projetos habitacionais populares em Ipatinga? Exatamente. É com muito orgulho que eu presto um serviço assim, para uma entidade que eu moro aqui há mais de 30 anos e, de fato, não sabia o que essa associação fazia. Essa associação tem um trabalho profundo e relevante de promoção social, de inclusão social. Por uma infelicidade de um procurador federal e da doutora Deise, juíza federal, deu uma liminar determinando que a União assuma os empreendimentos que estão sendo edificados em Ipatinga pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ocorre que essa decisão se baseou no inquérito viciado, nulo, desde o início, por um delegado que foi candidato a vereador e tinha interesse direto na desmoralização não só do vereador Saulo Manuel, que é a grande liderança do movimento habitacional, certo? Conduziu esse inquérito de forma atabalhoada e, por causa disso, ele responde na corregedoria da Polícia Civil,
porque ele demonstrou nesse inquérito que ele não tinha a imparcialidade necessária para conduzir o inquérito, chegando ao absurdo de afirmar em documento público inverdades e por isso está respondendo, certo? Porque quando o servidor público declara falsidade no documento público, a qualificação do tipo penal dele é maior, certo? Então, nós vamos superar porque nós vamos continuar trabalhando. A associação não depende de programa do governo, porque ela está aqui há 25 anos. Perfeitamente. Felizmente, né, chegamos ao fim do nosso programa, mas com um brilhante trabalho aqui do Dr. Carlos Castilho. Agradecemos ao Dr. Carlos Castilho Alves pela sua participação aqui no Comunidade na TV. Segunda-feira, H1N1 com o Dr. Márcio Castro. Muito obrigado, boa noite. Até a próxima segunda com Comunidade na TV de 20 às 21. Obrigado. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão.